Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos e seja bem-vindo ao canal Ryan Reage, o canal onde eu reajo aos vídeos mais virais da internet, mais polêmicos e também aos canais que eu assisto no meu tempo livre, na pessoa física, não na pessoa jurídica. E temos a volta dele, pela 10ª vez nesse canal, eu reagindo a este negro maravilhoso Ricardo Tomé do Projeto Conselho. E o título do vídeo é CPI das apostas. Felca acusa influencers de jogarem homens pobres na miséria. Vamos pro vídeo, editor? Sabe aquela droga silenciosa que você consegue consumir no escuro do seu quarto e no silêncio do seu computador ou da tela do seu celular, sem precisar se expor a riscos para chegar até ela? Eu não tô falando da pornografia, que já é uma droga silenciosa entre os homens que destrói a sua masculinidade, a sua autoestima. Eu tô falando do vício em apostas. Vira e mexe tem pipocado nas redes sociais depoimentos de homens que começaram a expressar a sua frustração de ter entrado nesse meio das apostas, tigrinhos, bets, cassinos virtuais, todo esse ecossistema criado para viciar você num esforço e recompensa curto, e uma vez dentro desse mundo viciado pelas pequenas vitórias, você agora tenta sair com alguma dignidade, tentando evitar as grandes derrotas. Eu ganhava pouco, agora perco muito, e tendo pelo menos sair com honra. E daí, para não sair por baixo e tentando uma última grande vitória, você acaba vendendo parte do seu patrimônio, se endividando, vendendo eletrodomésticos, tudo para fazer uma última grande fezinha que vai te tirar do buraco. Ou pelo menos essa é a crença do homem que já está viciado em apostas. Recentemente foi instaurada a CPI das bets, trazendo depoimentos de influenciadores que divulgam tigrinho, cassinos, tudo quanto é sistema de aposta virtual para a sua audiência. E uma das influenciadoras convocadas para depor, que atinge com a sua conta mais de 10, 20, 30 milhões de pessoas todos os meses e é patrocinada por essas casas de aposta, é a Virgínia, sendo chamada pelo Estado para depor e falar um pouco da sua relação com essas casas de aposta. E parte desse depoimento escancara uma realidade brutal. Senhores, você não pode apenas apontar os seus canhões de mídia para um ou outro influenciador. O sistema das bets já dominou tudo. Jogos, esportes, influenciadores de vários segmentos, e ela escancara essa verdade. Cara, quando a Virgínia falou lá que se é tão ruim, deixa ilegal. Ah, mas tem casa de aposta legalizada e casa de aposta ilegal. Tudo a mesma merda. Então, se é tão ruim para enquadrar uma Virgínia, cara, acaba com tudo. E ela tá certa. Esse trecho. Mais uma coisa, senadora, que eu acho que vocês estavam comentando aí, eu quero dar minha opinião sobre. Se realmente faz tão mal pra população, proíbe tudo. Por que tá regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Cara, a Virgínia, na época do Cruzeiro do Neymar, ela promovia a Blaze. E não existia essa legalização dos cassinos no Brasil ainda. Então, é uma falácia que ela mandou agora. E a Blaze era uma casa de aposta ilegal. E assim, minha crítica à Virgínia é que ela não precisa disso, cara. O WePink, todas as outras iniciativas dela dão muito, muito, muito dinheiro para ela. Ela não precisa desse revenue share de Blaze. Igual o Neymar também não precisa. Mas Eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda, e a senhora já fazia publicidade. Mas a minha assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia, alguma coisa assim. Esse foi o Estado tentando se crescer moralmente pra cima de produtores de conteúdo, influenciadores que são patrocinados por casas de apostas, sendo que eles mesmos, esse Estado, regulamentou todo esse sistema e pegando Passou o seu pelo quinhão, Senado, a sua isso. parte desse sistema de vícios. Isso. A influenciadora diz, sim, eu sugiro apostas para o meu público, dentro das regras que vocês criaram. Se a pessoa vai se viciar, se é predisposta a se viciar, o problema é dela. É de maioridade, tá dentro das regras. Inclusive a minha assessoria, palavras dela, quando não tinha legalização ainda, buscou um inciso lá em 2018 para eu ficar dentro do quadrado da lei e continuar ganhando meu dinheiro, sugerindo apostas, cassinos e bets para o meu público. E um dos influenciadores dessa nova geração, Felca, acabou se pronunciando contra todo esse ecossistema de apostas, dizendo que recusou propostas milionárias de mais de 20, 30 milhões com a missão de antagonizar com esse tipo de entretenimento para adultos. Vamos ouvir um pouco do que ele tem a dizer sobre isso. A live que eu falei com o Luqueta e a Caju, né? Sobre aposta, cara. E realmente o pessoal começou a falar disso no TikTok, nas redes sociais. E eu acho bom que falem, cara, pra que venha uma reflexão, né? Uma reflexão. Porque tá acontecendo uma certa vulgarização sobre esse assunto. Tipo assim, é só apostinha, pessoal, é só joguinho, é só... Cara, eu gosto do Felca, cara. O Felca, a primeira vez que eu vi ele foi fazendo live NPC, tipo... Maçã. E depois eu descobri que o mês inteiro que ele fez live NPC era só um experimento social. Para, tipo, mostrar para as pessoas que o mundo tava doente. Ele é um cara muito cabeça, o Felca. Gosto muito dele. É só brincadeirinha, aposta quem quer, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu acho importante que tenha uma revisão disso, cara. Porque aposta, existem
internações de viciados em aposta, como existem internações de viciados em álcool e tudo mais, só que tem um problema. A aposta, ela é muito mais cara, o hábito da aposta, do que mesmo outros hábitos viciantes, né? Por mais que o álcool é terrível também, porque ele afeta o organismo, né? Mas existem pessoas que são viciadas, e temos que sempre lembrar que as apostas são direcionadas a um público a um público com menos renda, né? Com menos renda, né? Você para pra pensar, cara, por que as casas de apostas, por que elas divulgam em Deulanes? Por que elas divulgam com Deulanes, cara? Porque não é por causa da Deulane, não é por causa da imagem da Porque o público é desqualificado. Lembra que eu falei de influenciador de pobre, influenciador de rico? O influenciador de pobre é, eu quero ser que nem ela. O influenciador de rico é, eu penso igual a ele, mas não tenho coragem de falar o que ele fala. É mais ou menos assim. Então, Deolane é pessoas que querem ser que nem ela, que admiram ela. E casa de aposta vai influenciar esses caras. Não vai patrocinar um Renan Santos, Arthur Moledo Duval, Ryan Santos, Monark. São pessoas que falam o que pensa, que são os influenciadores ricos. Não vai. É porque o público da Deulane, você lembra quando a Deulane foi presa lá e o público ficou louco ali, porque o público da Deulane é um público que é menos abastado financeiramente, é um público ali classe D, classe C e tudo mais. Eles fazem essa pesquisa propositalmente pra pegar essa galera. Por quê? Porque esse público ele é mais suscetível a cair num jogo de aposta, porque a maioria das pessoas que aplicam jogo de aposta é por desespero, cara. É por desespero. Não é porque os influenciadores falam assim, não, é pra jogar um joguinho, é pra se divertir um pouquinho, uma brincadeirinha, as gominhas. Quem joga um joguinho são os influenciadores que tem 50... Cara, eu acho que até a prostituição feminina também é por desespero. Tipo, o cara tá desesperado porque ele não tem dinheiro, ele quer ter uma vida igual aos influenciadores. Então, ele coloca as fichas dele em apostar em futebol, em cassino, pra ele ficar rico muito rápido. E a mulher que vai pra prostituição, ela vê a vida das outras e entende que se ela trabalhar no mercadinho da esquina ganhando R$1.500 por mês, ela nunca vai conseguir. Então, para acelerar isso daí, esse sofrimento de saber que nunca vai conseguir, ela vai para a prostituição e ganha o que ela ganharia em um mês e uma noite. Ou em uma hora, depende da beleza dela. milhões, 20 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 3 milhões na conta. O público que a casa de aposta quer não é o cara que joga um joguinho, porque isso faz mal pra casa de aposta. O público que a casa de aposta quer é o cara que tá desesperado, cara. E o cara quando tá desesperado, ele tá a ponto até de roubar comida no mercado pra comer. Então é óbvio que ele vai tentar o tigrinho. E ele vai perder mais. Ele vai tentar recuperar, ele vai perder ainda mais. E se ele ganhar, ele vai ver que ali é uma oportunidade de ganhar dinheiro e pra ajudar a família, ele vai tentar botar mais e em algum momento ele perde. E é isso que as casas de apostas pesquisam, estudam com um grupo muito grande de pessoas. E o que eu tô falando aqui é uma coisa que ninguém fala, porque as pessoas têm medo. Toda a galera meio que se vendeu aí, né? Então, eu tô falando a brisa aqui porque ninguém vai te falar. A galera vai falar que é joguinho. A galera vai muita gente que divulga aposta, depois que a merda vai falar assim: mas eu não sabia, porque não falaram direito pra mim. Sabia. O contrato mesmo das agências é muito bem mastigado, é muito bem explicado. E sabe como funciona o cupom? Que muita gente fala assim, eu não sabia que o cupom é sobre a perda dos outros. Eu não sabia que quando... O cupom funciona o seguinte. Primeiro, sabia, tá estipulado no contrato, porque eu já recebi contrato assim e recusei. Sabia, todos sabem, todos que falam que não sabem. E como funciona o cupom? Quando você bota o cupomzinho do seu influenciador lá na casa de aposta, 50% quando você ganha na casa de aposta, você vai perder em breve, porque assim funciona a aposta, mexe com o cérebro humano, né? 50% do que você perder, quando você perder, você vai perder, porque assim que a casa de aposta funciona, é do influenciador. Então, o dinheiro que o influenciador ganha, que compra carrão, compra mansão, compra relojão e mostra, e compra plaqueta e mostra o dente com plaqueta, aquele dinheiro é dinheiro de perda. Mas não é dinheiro de perda de Neymares, dinheiro de perda de pessoas super ricas, porque as pessoas super ricas são minorias. É dinheiro de perda de gente desesperada, CLT que trabalha 20 horas por dia. Entendeu? Então quando eu vi, eu acho que caiu, eu acho que as pessoas caíram numa massa que todo mundo tá pensando de forma distorcida. Eu já falei com influenciadores que divulgaram aposta, que falavam de forma tão vulgarizada, tipo assim, cara, é um dinheiro extra. Ficou uma coisa legal, tá inserido na música, tigrinho, não dá prejuízo, todo mundo tá cultura, tá curtindo, tá todo mundo curtindo, a galera aposta, as casas de aposta fez um trabalho muito inteligente de tentar inserir na sociedade de forma vulgar, banal, entendeu? Hoje a aposta é uma coisa banal. Verdade, na música, igual fizeram com a droga, tipo, a cultura colocou ali no meio, através de séries, documentários, músicas que, fumar maconha é legal, e o trap explodiu, e a aposta, cara, vale o que tá escrito, o jogo do bicho, tipo, meio que, isso aí é legal, é normal, isso aí faz parte da nossa cultura. E aí, cara, as músicas principais aí do Brasil têm a citação ao tigrinho, e isso vai acontecendo mesmo, vai, tipo, validando essa atividade criminosa. Banal. Já conheci com influenciadores que falam assim, cara, a aposta me pagou ali um dinheirinho, mas e daí? É só uma publi, se não me pagasse, ia pagar pra outro, ou seja, mesmo argumento de quem trafica droga, se não compra comigo, vai comprar com outro, vai traficar. Foi vulgarizado a lógica de apostas na mentalidade das classes C e D no nosso país. E Felca tem razão. Muitos apostam dentro do desespero. Da lógica da fezinha não é de quem já tem dinheiro. A lógica da fezinha é para aqueles que já não têm nada. Agora, entre isso e o Estado proibir, são outros 500. A conversa aqui não é essa. Aqui a conversa é sobre o hábito financeiro de uma população iletrada e analfabeta funcional, que não vem de uma cultura de educação financeira, cai dentro desse ecossistema eletrônico de perda e ganho de dinheiro e acaba destruindo a sua vida. E vou além do que o Felca falou. Se você tirar a camada da classe financeira e focar no comportamento de gênero, você vai chegar num poço sem fundo, onde nele se encontram homens endividados. Homens são mais
propensos a comportamento de risco do que as mulheres. E a aposta é uma forma do homem expressar esse comportamento de risco dentro de uma lógica virtual de ganhos e perdas de dinheiro. Então, não à toa, essas casas de apostas sabem o público que tem. Todo esse câncer das apostas está inserido onde? Dentro da lógica esportiva, dentro da cultura dos esportes, do futebol. Público majoritariamente masculino. Figuras como Galvão Bueno, Neymar, a Bet do Neymar, a Bet do Galvão Bueno, letreiro na Bet, camisas de time patrocinados por Bet. A cultura de aposta, em sua maioria esmagadora, é uma cultura predominantemente masculina. E como eu disse no começo desse vídeo, a nova droga silenciosa que vai afetar e destruir a vida de homens nos próximos meses e anos não será mais a pornografia. Será a indústria de apostas. Apostas são a nova droga silenciosa dos homens, sobretudo dos homens de baixa renda. Aposta não é investimento, nem de risco. Aposta é entretenimento. Então o homem são, o homem lúcido, ele entende que esse tipo de atalho ou hábito de jogatina aqui e ali, na verdade, são puro fetiche. Puro fetiche e promessa vazia. Baseado em quê, senhores? Numa baixa preferência temporal. Homens que mergulham nessa economia cinza, que não é nem negra, a ponto de ser ilegal, mas também não está na superfície. É como a prostituição, sabe? É aquela economia que não é legal, mas é imoral. Esse tipo de homem tem o seu sistema de recompensa na cabeça completamente desregulado. Não consegue esperar para vencer. Viciado em atalhos, esquemas, dicas. Por quê? Porque tá nessa camada vulnerável do desespero, na pirâmide econômica de um país derrotado como o nosso, financeiramente derrotado como o nosso. Senhores, 1/3 da nossa população está inadimplente no sistema vigente. Inadimplente. Não é que a pessoa deve e está dentro do prazo. Ela deve, mas já está em atraso. Os juros já está destruindo o seu patrimônio. E mais de 50% da população brasileira sequer tem uma reserva de emergência para caso dê ruim na sua vida. Ou seja, se ela ganha 3 mil de salário, ela gasta 3 mil de salário. Não tira nenhuma parte disso para colocar numa reserva ou num investimento sério de longo prazo. Não. Você está entendendo o buraco sem fundo quando você analisa o perfil econômico da nossa população? Sobretudo se fizesse recorte entre homens, que brinca, né, e flerta com a ideia de risco dentro da lógica esportiva, das bets, cassinos, etc. Senhores, sejam sábios com seu dinheiro. Já disse aqui várias vezes, dinheiro é tempo de vida transformado em recurso. Saiba usar de modo sábio e pensando no longo prazo. A nossa geração já é uma geração esmagada pelo baixo poder de compra e você ainda vai colocar mais um vilão na sua vida. Todo influenciador, produtor de conteúdo já recebeu no seu e-mail propostas de bets aqui e ali. E é claro que esse canal aqui não é exceção, mas devido a uma regra rígida que eu autoimpus nesse nosso espaço aqui, primeiro que eu só reservo espaço para anunciar produtos que eu sei que vão elevar a qualidade de vida dos senhores, colocá-los numa jornada de evolução e desenvolvimento pessoal que não irá destruir a sua vida, mas sim construir dentro dela. Mas essa vulgarização de que o Felca falou acabou flexibilizando a moral que era muito consolidada há meses atrás e hoje já nem tanto, de que apostas são um veneno na cultura desse país. E se você realmente valoriza o seu dinheiro, você deveria também valorizar aonde você coloca esse valor. Certo, senhores? Eu não tenho nada contra a quem divulga esse tipo de produto, e sim contra o produto e contra a lógica do produto. Beleza? Critico ideias e não pessoas. Quero convidar os senhores a clicar no link na descrição no comentário fixado desse vídeo, porque estamos inaugurando o nosso Substack. Pois é, o projeto... Bom, esse aí foi o nosso querido Ricardo Tomé metendo pau em apostas e em influenciadores que promovem apostas. E assim, cara, hoje, assim, legal do Felca falar isso, mas eu falo a mesma coisa desde 2021, eu só apanhei por isso. E hoje é muito fácil criticar as apostas, cara. Hoje até o Senado tá batendo pau nisso. Só que em 2021 só tinha eu. Deem o crédito. Bom, rapaziada, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar o like. Tamo junto e é só o começo.